aumentar a produção pesqueira no Brasil através da criação. Assim como nós há muitos anos atrás começamos a criar animais, essa criação de pescado em tanques, aquicultura, chamada aquicultura, ela tem não muitas décadas no Brasil e se intensificou muito nessa última década. 94% do camarão é produzido aqui no Nordeste, sendo que 78% está concentrado apenas em 3 estados. Isso aí, eu não sei se isso é a costa do Ceará, mas não importa. O importante do ponto de vista ambiental é que essas aquiculturas estão ocorrendo em áreas importantes do ponto de vista da biodiversidade, que são os manguezais. Então tem cuidar muito disso. Isso aí é a maricultura. No caso é uma maricultura ainda um pouco desorganizada, tem sistemas de maricultura mais empresariais, estão entrando com estruturas empresariais mais fortes, mas nesse assunto aí está muito concentrado em Santa Catarina. Isso aí já é um padrão bastante preocupante, vocês já devem ter visto em vários trechos da costa brasileira, um padrão tendencial de empreendimentos e que tendem a avançar sob o limite de praia com ocupação dos chamados terrenos de marinha, que são terrenos que pertencem à União. Se vocês depois quiserem, eu posso explicar um pouco melhor o que é isso, mas são faixas de terrenos que são administrados pela União, assim como as águas marítimas também são águas da União. E aí a preocupação é com o bloqueio à praia que está acontecendo em muitos trechos, bloqueio do acesso público à praia. A praia é um bem de uso comum do povo, não pode ser privatizada, e também com essas invasões do patrimônio da União. Depende de licença do patrimônio da União a ocupação dessas faixas de marinha. Vocês vejam que aqui parece um limite do empreendimento, nessa linha aqui, mas essa faixa aqui toda já avança sobre uma área que nós chamamos uma área dinâmica da praia, que sofre a influência da maré alta e tem problemas de erosão, etc, etc. Isso aí também é uma outra preocupação. Isso é uma área de falésias. As falésias estão concentradas aqui no Nordeste, não me lembro que município que não importa, porque isso ocorre em vários trechos da costa. Uma invasão também da falésia e também uma invasão da faixa de praia por barracas. O problema das barracas é um problema que particularmente interessa aos vereadores, que em todos os lugares da costa brasileira, das praias, esse é um problema aceso, um debate aceso, e é preciso estabelecer padrões para a localização dessas barracas, padrão de projeto das barracas e padrão também de saneamento, porque pode fazer fritura na areia da praia, pode jogar restos de comida, pode jogar lixo. Para onde vai a gordura? Para onde vai o esgoto? Onde é que os trabalhadores das barracas usam o banheiro? O banheiro está dentro da barraca, eles dormem na barraca, ou pode ter um banheiro público na retaguarda da praia. Então são coisas que os legislativos têm muito a contribuir na regulação do processo de ocupação dessa orla marítima brasileira. Isso aí já é um slide sobre a distribuição dos portos no Brasil, é um slide que veio dos colegas lá da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com quem nós temos muito contato, e mostrando que nós temos 23 portos controlados pela União, 10 portos controlados por estados ou municípios, não são muitos municípios que controlam portos, mas alguns têm portos, e também portos de empresas. Além do que, há no Plano Nacional de Outorga 16 novas áreas que estão sendo estudadas para novos portos, além da expansão de alguns portos que já operam há muitos anos. Sendo que alguns trechos da costa também você tem concentrações muito grandes de portos. Nós vamos ver depois a importância do porto na temática ambiental da costa. Bom, do ponto de vista das características da atividade portuária no Brasil, eu posso dizer que sim, em 2007 a carga movimentada pelos portos já estava perto de 800 milhões de toneladas, hoje já se aproxima quase de 1 bilhão de toneladas. E pelos portos passam 94% de toda a exportação brasileira, exportação e importação brasileira. Então os portos são pontos estratégicos para a economia do país.
Também a navegação hoje em dia é feita cada vez em embarcações maiores, com capacidade de carga maior, o que também representa impactos maiores. Há uma distribuição desigual significativa desse volume de carga ao longo da costa, pela estrutura e o volume de processamento de carga dos portos. Os portos estão em um programa de expansão. A agenda ambiental portuária, como nós chamamos, que está dentro do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, envolve aspectos como água, a chamada água de lastro dos navios. Alguém aqui sabe o que é água de lastro dos navios? Então eu vou explicar. O navio sai, por exemplo, de Singapura e vem com uma grande quantidade de carga. Quando ele chega aqui, no Porto Brasileiro, ele tem que descarregar. Então isso provoca um desequilíbrio no navio. Então nas laterais, em geral é nas laterais dos navios, vem uma espécie de tanque, onde jogam água. Essa água é uma água que vem do oceano lá de Singapura e traz biodiversidade marinha lá de Singapura. Quando chega aqui, essa água tem que ser descarregada para o reequilíbrio do navio, até que a carga volte a equilibrar o navio de novo. Então, essa água que vem de outros oceanos e quando é despejada aqui no nosso litoral, ela pode trazer espécies chamadas invasoras, como já aconteceu, por exemplo, com o mexilhão dourado, que entra pelas bacias hidrográficas e vai impactar aí o meio ambiente de áreas interiores do país. Então, essa água precisa ser controlada. Há normas internacionais, da Organização Marítima Internacional, que é do sistema da ONU, e os portos têm que ter, eles têm regulamentos e têm que ter equipes para administrar essa água de lastro de maneira em que ela não seja despejada dentro no oceano, nas águas brasileiras, marítimas e interiores brasileiras. Então, tem normas para isso. Calcula-se que cerca de 7 a 10 mil espécies marinhas exóticas, chamadas exóticas, são transportadas diretamente, que congrega Santos, Paranaguá, Antonina, enfim, todas as cidades que têm portos devem estar abrigadas nessa associação, que é a voz e a representação dos municípios que têm portos no seu território. Bom, a atividade portuária também, ela tem que ser uma atividade que eu chamo pesada, ou seja, que seja um amigo da cidade e não um enclave, uma zona estranha e alheia à vida comunitária da cidade. Então, há muitas iniciativas interessantes no país e fora do país também que procuram integrar a atividade portuária com a vida da cidade, oferecendo alternativas culturais, de visitação, de resolução de paisagens, de acessibilidade de trânsito, que facilitam muito a vida do porto e também a vida da cidade. Os portos também estão obrigados, por lei, a elaborarem um chamado PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do entorno dos portos. Esse entorno pode envolver, em alguns portos, por exemplo, eu conheço até territórios que vão a 20 quilômetros de influência do porto por conta de questões ambientais, de acessibilidade de carga, que vem por trem ou que vem por estrada e que precisam ser bem equacionadas nesses planos de desenvolvimento e zoneamento dos portos, que a ANTAC quer que vire plano de desenvolvimento e zoneamento ambiental também. Nós tivemos um encontro lá em Brasília, no Itamaraty, no ano passado, com a apresentação do trabalho de alguns portos aí do exterior, por exemplo, Hamburgo, na Alemanha, Roterdã, na Holanda. Os rios interiores também não estariam enquadrados nessa competência municipal de legislar sobre a ocupação do solo e não uma lei estadual para regular isso? Olha só, tem várias questões do país que é calculado em função da maré de onde se esteja agora. Nas águas interiores, nos rios, nas beiras dos rios também, a ocupação deve ser licenciada pelo Serviço do Patrimônio. Primeiro, podem e devem falar, mas eu acho que o debate é muito pobre, o pessoal fala de distância, de medida, 30, 50, como na verdade tem a ver